E o sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, chegou ao menor nível da história nesta terça-feira, 10,9%. Não há racionamento oficial, mas muitos paulistanos já sofrem com a falta d'água. E a partir de hoje você vai ver como os problemas no abastecimento começaram numa série de reportagens especiais sobre a maior crise hídrica das últimas décadas. Flávia Travassos. Na casa de seu Francisco, correria para lavar a louça. Essa louça aqui que sobrou, eu sou obrigado a lavar agora, quase 9 horas da noite, e daqui a pouco a água vai acabar tudo. No início de abril, nossa equipe flagrou vários bairros onde já existe um rodízio, só que não oficial. Às 9h30 até 6h30 da manhã não tem água. O paulistano é informado dia após dia sobre o nível do sistema Cantareira, que abastece cerca de 8 milhões de pessoas em São Paulo. É o sistema mais afetado pela estiagem prolongada. Mas vamos voltar à origem desta crise. Vamos lá. Repare como estavam os níveis dos 6 reservatórios de São Paulo em julho do ano passado. O Cantareira, o maior complexo de abastecimento da região metropolitana, registrava quase 54% de sua capacidade. Veja agora o nível dos reservatórios em abril. Todos foram duramente afetados pela estiagem. Nesta terça-feira, uma marca jamais vista no Cantareira, 10,9%. Situação agravada pelo calor recorde no centro-sul do país, aliado ao mais baixo índice de chuvas, já registrado nos últimos 84 anos, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Há um mês, o governo paulista criou o bônus de 30% na conta de quem reduzir em 20% o consumo. E na semana passada foi anunciada a multa de 30% para quem aumentar o consumo a partir de maio. Eu acho que o caminho, frente a um quadro excepcional como nós estamos vivendo e grave, é união, né? Nos unirmos, e quero aqui elogiar a participação da população colaborando, né? Mas uma medida adotada pelo governo do estado divide especialistas. É o uso do volume morto do Cantareira. Uma reserva de água que tem nível equivalente à altura de um prédio de 8 andares e que começará a ser utilizada agora em maio. Segundo a Sabesp, seria a solução para evitar o racionamento até outubro, quando começa a próxima estação chuvosa. Na medida em que, de dezembro para cá, o governo do estado vem sinalizando que não vai haver racionamento, isso foi absolutamente nocivo para a formação de uma consciência do problema. Tanto que essa consciência está sendo formada agora no cenário de tragédia. O sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, caiu hoje para o nível mais baixo da história, 10,5%. Para evitar a falta d'água, o uso racional desse bem é fundamental. E na terceira reportagem da série A Crise da Água, a repórter Flávia Travassos mostra soluções adotadas por empresas e moradores para evitar o desperdício. O ritmo das máquinas é frenético. Nesta gráfica, em São Paulo, a produção não para, não se perde tempo, nem água. Nas dependências que ficam na retaguarda da produção de livros, o capítulo principal é não desperdiçar. A fábrica fez uma pequena mudança nos banheiros e já teve um grande resultado, uma economia de 30% de água. Para você ter uma ideia, nós pagávamos cerca de 50 mil reais por mês de água e hoje a gente paga 35 mil reais. Tudo por causa dessa peça pequenininha, que faz uma diferença enorme. São vários tipos de reguladores, para torneiras, mictórios, chuveiros. Esse aqui é o 1,7, que sai 1,7 litros por minuto. Esse, 3,5 litros por minuto. A fábrica instalou redutores de pressão nos chuveiros e em todas as torneiras. Nessa torneira aqui não tem regulador. Nessa aqui, o regulador foi instalado. Olha só a diferença da quantidade de água que sai. Agora a gente vai fazer um teste. Vou colocar
um copo aqui e o outro aqui. Eles são do mesmo tamanho. Vou apertar ao mesmo tempo. Aqui o copo ficou pela metade, olha só. E esse aqui transbordou várias vezes. Uma economia de até 50% de água. Quando nós iniciamos, nem imaginávamos que passaríamos por uma escassez como essa. A gente se sente muito valorizado por ter feito algo antes de uma situação que, vamos dizer assim, está caótica. Os nossos colaboradores enxergam a empresa como um exemplo que vai levar para as suas comunidades. Valdemar é um dos funcionários que estão de olho na economia. Com certeza que ajuda, porque se eu parar aqui para olhar para um lado e o outro, a torneira aberta, vai gastar. Agora aqui não, eu vou bater, ela vai parar. A atitude cidadã já chegou à casa de muita gente. Em alguns condomínios, vimos a preocupação com o meio ambiente antes mesmo de entrar no elevador. A água que limpa os corredores e molha o jardim é reutilizada constantemente. E a gente não fica sem água também, tem isso. A água que escorre pelos vários ralos do condomínio vai parar neste depósito subterrâneo. Depois, com o uso de bombas, chega nas torneiras das áreas comuns. É um ciclo que acaba com o desperdício. Se a gente pensar na sustentabilidade que tem que garantir para as gerações futuras a água que hoje está faltando, então é um alívio a gente poder contribuir dessa forma, de forma coletiva, de forma consciente. A conscientização dos moradores e das administradoras faz com que o sistema de reuso da água se multiplique pela metrópole. Neste outro condomínio, o reservatório é muito maior. Tem capacidade para 15.500 litros de água, volume usado para deixar o jardim verdinho e a área externa livre da sujeira. Todo mundo ganha. O condomínio tem redução de gastos e a sociedade ganha, pois estão sendo usados menos recursos naturais. Então o sistema funciona muito bem. Se vier da Sabesp ou vier do reaproveitamento, eles não vão sentir diferença. Mas podem fazer a diferença. Jaqueline mudou totalmente seus hábitos. Na hora de escovar os dentes, torneira fechada. No banho fica aberta, mas a água que cai não vai embora pelo ralo. Quando eu tô lavando, passando shampoo, o tempo de agir, né, para hidratar tudo, a água que vai caindo do chuveiro, eu deixo caindo dentro do balde. Essa água que é acumulada aqui dentro do balde, depois a minha mãe leva lá em cima para lavar a varanda. Olha aí a mãe da Jaqueline, a dona Marlene, com o balde na mão. Em pouco tempo a cobertura ficou limpinha e a consciência também. Para mim a água é nosso maior bem. Tudo que eu puder fazer, se estiver no meu alcance, eu vou fazer. Diante da maior estiagem da história, o governo do estado tomou medidas para incentivar a população a economizar. Quem diminuir o consumo em no mínimo 20% terá bônus de 30% na conta. Quem gastar mais do que a média dos últimos 12 meses vai receber multa. A resposta foi imediata. 81% dos moradores da região metropolitana estão gastando menos água. Quem aderiu muito à redução foi o comércio, foram as empresas e a maioria conseguiu reduzir mais de 20%. A gente não pode culpar os fatores naturais por isso. Às vezes chove mais, às vezes chove menos. Nós, com toda a capacidade técnica, precisamos entender isso e gerir melhor isso. A água não pode ser problema, a água tem que ser solução. Aqui, a água é uma solução e tanto. Fim de semana chegando, hora de deixar o carro bonito. Dá até agonia de ver tanta água jorrando. Mas engana-se quem pensa que aqui há desperdício. Pronto, o carro saiu limpinho. Em vez de gastar 100 litros de água, que é a quantidade usada normalmente para lavar um veículo, foram gastos apenas 30 litros. Quer saber como? A gente explica para você agora. A água suja que escorre pelos ralos segue até este pequeno reservatório. As bombas sugam a água, que é misturada a um produto químico.
ele vem sendo introduzido através dessas mangueirinhas, né, por essa tubulação. E aí dentro acontece todo o processo físico-químico que vai fazendo todo o tratamento da água. É uma mini estação de tratamento. A água sai assim, limpa, e é utilizada novamente para lavar outros carros. Eu me sinto bem porque eu estou contribuindo para o bem do pessoal em si que está sem água, com esse negócio de racionamento, essa coisa toda. Racionamento que poderá deixar de ser feito se gestos como este não forem uma exceção, e sim uma regra para todos nós. Olá, meu nome é Rafael. Primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu venho falar sobre o projeto CH2O, que é um projeto bastante eficaz na redução do consumo de água. Ele é voltado para grandes consumidores, como condomínios, padarias, hotéis, restaurantes, entre outros. A redução é bastante significativa, de 20% a 60%. É um processo de fácil implantação, que não agride o meio ambiente e nem as estruturas do local, pois não é necessário quebrar azulejos, nem pisos e nem paredes. A instalação é gratuita e todos os custos são patrocinados pela Chamontai. O contratante paga somente após o resultado e sobre o resultado. Como funciona? Sobre a economia obtida, o contratante repassa mensalmente, durante um certo período, uma parte desse valor economizado. Cabe ao contratante apenas autorizar uma visita técnica para que possamos checar a plataforma hidráulica do local. Seja você também o guardião das águas e agende a sua visita gratuitamente. Obrigado e até breve.